com eficiência, né? Porque para gravar aqui que eu tinha esquecido. A gente quer usar com eficiência e de forma que realmente vai agregar, e não que fique todo mundo, né, igual. Mas, Edmilson, a palavra é contigo, pode compartilhar aí a tela se você quiser. Fique à vontade, vamos que vamos. Vamos lá. Pessoal, aí, meninas, tá? Vamos, desde ter falado muito aí de vocês, eu tenho acompanhado, acabo eu virando também o garoto da Mary Kay, né? Eu viro o menino da Mary Kay, porque eu acabo vendo as postagens, eu começo a ver os vídeos dela, ela começa a atender, ela começa... E aí eu estou sempre aprendendo aqui, e aí até sei algumas coisas, né? Sei até algumas coisas aqui, porque quando chega alguém para pegar alguma coisa aqui, eu tenho que saber, né? Aí eu tenho que entregar aqui quando a madame aí, que é a que manda aqui em casa, né? A Deise manda aqui em casa, então eu tenho que obedecer. Então, quando ela falou de empreendedorismo aí, o empreendedorismo está na veia e uma coisa que eu sempre carreguei, eu sempre gosto de aprender e transmitir essa informação. Então, a gente vai ver aqui coisas interessantes, tá? Que eu acredito que vai somar muito aqui para vocês, na vida de vocês, não só nos negócios, mas na vida no geral. E eu vou compartilhar minha tela, então eu só primeiro aqui eu falando com vocês que eu boto tanta AI aqui no meu computador, que hoje acho que negócio que babou aqui, né? Porque tanta AI aqui que eu uso duas máquinas, né? E a minha máquina do lado direito aqui, eu uso mais a AI na direita, e eu tive que botar muito aqui, eu tive que ter que fechar muita coisa, senão eu ia acabar travando tudo aqui. Vou compartilhar a tela aqui e vamos começar a apresentar aqui, deixa eu ver, janela, deixa eu botar a janela aqui. Janela. Ok. Quando estiver vendo aí, vocês me falam. Está aparecendo certinho. Está aparecendo aí? Tá. Então, vamos lá. Vamos lá, meninos, olha só. Deixa eu só fazer um contexto aqui para vocês entenderem. Eu não sei qual o nível aqui, deve ter pessoas que estão começando a mexer com AI, tem muita gente aqui que acho que pode ter algum intermediário, não sei se tem alguém no intermediário, ou se é todo mundo no básico, e pode ter gente que nem ainda foi apresentado a inteligência artificial. Então, vou começar aqui do básico, né? Do básico, que vou avançando. A inteligência artificial, muitos pensam que começou agora, 2022, né? E agora está todo mundo falando. A inteligência artificial começou em 1950, com Alan Turing. Alan Turing, ele criou a inteligência artificial em 1950. Então, de lá para cá, depois de 120 anos, mais ou menos, a gente começou a ver a inteligência artificial de uma outra forma, porque a gente tinha que entender a linguagem da inteligência artificial antes, a gente tinha que estudar. Então, o pessoal ia fazer tecnologia, estudava engenharia, engenharia de dados e engenharia tecnológica, e aí ia lá entender como que funcionava isso. Só que depois de 120 anos, né, quando chegou precisamente 30 de novembro de 2022, a AI começou a entender nossa linguagem. A gente tinha que entender a linguagem dela. E aí ela começou a entender a nossa linguagem. Então, ela começou a entender português, inglês, italiano, francês e todas as línguas do mundo. E aí, qualquer coisa que você perguntar para a AI hoje e falar para ela mudar o idioma, ela vai mudar para qualquer idioma que você pedir. Então, é uma coisa assim que ela está entrando no nosso universo, está entendendo como a gente pensa, como que a gente age, como que faz as coisas, né? Como que a gente dia a dia. Então, ela é uma AI hoje generativa. O que é uma AI generativa? É uma AI que ela tem a capacidade de pensamento, ela tem é uma AI preditiva, porque você escreve uma coisa para ela, ela já sabe qual é a próxima palavra, ela já sabe o que ela vai falar depois. Então, ela começa a pensar. E ela é generativa por isso, que ela começa a pensar. É diferente lá da Alexa, que você pergunta para a Alexa, você pergunta uma coisa lá para ela, que ela fala, isso eu não tenho na minha base de dados, isso aí eu não entendi. Então, ela acaba não entendendo, e ela fala, me desculpe, eu estou aqui tentando te ajudar, mas a Alexa agora está mudando, né? A Amazon começou a botar inteligência artificial nela, para poder ela também conversar com as pessoas.
Então, assim, só um contexto aí para vocês saberem que a AI, ela começou, a Alexa começou, aliás, a Alexa burrinha. Ela acha burrinha por quê? Porque a Alexa, ela só fala o que deram dados para ela, entendeu? Botaram dados dentro dela, ela só tem aquilo ali. Então, se você tiver, assim, uma ideia, né? Quando começou a inteligência artificial, ela tinha poucos dados, poucas informações. Inclusive, a gratuita, ela tem uma limitação. E tem um exemplo, se você for botar um livro muito extenso hoje no ChatGPT, que é o gratuito, ele não vai conseguir interpretar aquilo e ler para você. Ele não vai conseguir. Ele só vai conseguir, no máximo ali, até 15 páginas. Até 15 páginas, ele vai fazer uma análise para você e vai te dar uma resposta que você quer. Agora, você tem um livro de 1.500 páginas, você tem que usar o Gemini. Então, hoje, tem várias inteligências artificiais, porque cada uma é boa em uma coisa. Então, você tem que entender para qual a inteligência artificial, qual delas que você vai perguntar. Então, hoje tem a All3Me, tem a All4Me, você tem o ChatGPT 4.1, está saindo agora o 5.0. Esse 5.0, ele vai entender o seu sentimento, suas emoções. Então, quando você conversar com ela vai conversar contigo, ela vai entender na sua tonalidade de voz se você está bem, se não está legal. Então, ela vai entender a conversa dentro da sua casa, as pessoas, ela vai interagir com todo mundo. Ela vai conversar e vai saber os seus sentimentos. Ela vai começar a te dar dicas, vai ser como se fosse uma psicóloga dentro de casa. A 5.0, ela junta imagem, junta áudio, junta texto, junta tudo em uma só. Você não tem que escolher só de imagem, ou só de texto, ou só cálculo, nada disso. É uma AI só, da ChatGPT 5.0, que ela tem tudo ali nela. Então, tudo que você perguntar para ela, seja o que for, ela vai fazer. E as IAs agora que estão construindo, inclusive a Manus, né, .ai, que agora que saiu, e tem mais 3 agora novas que já saíram também, copiando a Manus é da China. Mônica, isso me assusta. É isso aí, cara. É uma coisa que não tem volta, né? É uma coisa que não tem volta. Então, a gente vai ver aqui rapidinho, né, sobre essa evolução, e para vocês entenderem como funciona. Mas, assim, eu só estou dando um contexto aqui para vocês entenderem que a Manus, exemplo, a Manus.ai, ela interage com outras ferramentas, você não precisa ver as outras ferramentas. Você pergunta uma coisa para ela, pede ela para criar um site, um aplicativo, uma planilha, e pede ela para buscar informações, ela vai conversar com outras ferramentas de AI, outras IAs, vai trocar uma ideia lá com as outras e vai trazer informação e vai construir tudo para você. Então, você pode dar um comando para a Manus e dormir. Quando você acordar, ela já fez para você. Ela pesquisou. Exemplo, você pega a Manus e fala assim, eu preciso que você crie para mim 10 posts sobre produto de beleza, e eu queria que o primeiro post fizesse isso, o segundo, o terceiro, o quarto, tal, 10 posts. Dá o comando lá. E eu queria que você fizesse, inclusive, o roteiro do vídeo que eu quero gravar, e já fizesse a descrição, busca, inclusive, nos sites de produtos de beleza que são mais ranqueados, procura para mim a trend do momento de produtos de beleza, o que está bombando nas notícias, pega essas informações, faz uma analogia, cria os posts para mim e cria o meu roteiro e minhas descrições, porque quando eu acordar, eu quero ter tudo pronto para eu postar. E se você quiser, ela posta para você também. Se você linkar ela no Instagram e nas redes sociais, você deixa ela lá, ela vai fazer sozinho. Você vai ver ela fazendo tudo sozinho, buscando tudo sozinho, ela analisando tudo, e quando você vê, já está tudo nas suas redes sociais publicadas. Você não fez nada, só deu um comando para ela fez tudo sozinha. A coisa está nesse nível, tá? Nesse nível. Então, vamos lá. Aqui tá, vocês estão vendo a minha tela, né? Então, vamos lá. Nessa aula, você vai aprender como usar AI para vender mais, faturar mais, atrair mais clientes e fidelizá-los. Descobrir o método para abordar tarefas de forma mais eficiente, conhecer 5 grandes tipos de trabalho cognitivo e como usar AI para melhorar cada um deles para ter mais resultado, e aprenderá técnicas práticas para usar a AI generativa de forma mais eficaz no seu dia a dia. Então, isso aqui é o que a gente vai apresentar aqui. Não sei o tempo aí, a Deise está controlando o tempo. Vamos seguir aqui e vamos ver o que vai dar. Vamos ver se vai dar tempo de fazer
isso aqui rodar. E vamos lá, vamos lá. Deixa eu passar aqui, deixa eu tirar isso do meu lado aqui, que eu tenho aqui. Vamos lá. Opa, passou. Vamos lá, conceito de inteligência, já falei, até adiantei aí, né? Mas fala de inteligência em si, inteligência, a inteligência ela tem várias definições, tá? Mas a minha preferida é do Max Tegmark. O que o Max Tegmark disse? Ele falou assim, a capacidade de alcançar objetivos. Essa é a definição de inteligência. Então, o que é uma inteligência? A capacidade de alcançar objetivos. Essa definição é abrangente, todas as outras definições já cabem dentro dela. Lógico, se for uma inteligência, se você é inteligente, deveria conseguir alcançar seus objetivos. E aumentar, por quê? Porque você pode melhorar essa habilidade. Ela aumenta cada dia mais, porque a gente vai aprendendo através das experiências, através dos nossos sinapses de memória, inteligência. Então, a gente vai ter que buscar sempre informação, e é isso que a inteligência artificial faz, porque o artificial é porque ela copia a mente humana, ela copia a nossa inteligência. A nossa inteligência é copiada pela AI. Ela copia porque ela foi programada para isso, para ela observar o que a gente faz e copiar. Então, eu estou chamando já da inteligência artificial como Deus, né? Alguns países, inclusive, tem nos Estados Unidos, tem uma igreja lá que as IAs são adoradas lá, tem IAs, Deus da AI, tem um monte de coisa lá. É muita coisa doida acontecendo no mundo. Mas, assim, o que acontece? Ela copia o que a gente faz. Então, ela copia a nossa forma de cerebral, nossa forma de inteligência. Então, mesmo num futuro onde as IAs façam tudo melhor que humanos, ainda teremos desejos e objetivos. Assim como o xadrez não morreu quando computadores passaram a jogar melhor do que humanos, nossa necessidade de alcançar o objetivo continuar existindo. Então, quando criaram a internet, o pessoal falou assim, rapaz, agora vai pegar, agora vai ser complicado, porque a internet vai acabar com a jornal, vai acabar com a televisão, vai acabar com um monte de coisa. E não acabou. O xadrez foi porque o xadrez começou a ser a inteligência lá que criaram, ela ficou melhor que o jogador de xadrez. O melhor jogador do mundo foi o Kasparov, né, que teve o campeão de xadrez. Ele foi jogar com uma inteligência artificial e ele perdeu. E depois ele ganhou depois ele perdeu as outras e tal. E aí todo mundo ficaram assustado com isso. Mas até hoje o pessoal joga xadrez, porque xadrez ele traz para você um ensinamento cognitivo, de estratégia de negócio, de estratégia de tarefas que você vai fazer em uma operação de projetos. Então, o xadrez ele serve, inclusive nas escolas, usam o xadrez para isso, para estimular o cognitivo. Então, essa questão da inteligência é a capacidade de alcançar objetivos. Então, o que acontece quando a gente... dentro dessa dinâmica aí, vamos lá, eu estou passando aqui, às vezes ela não passa, vamos lá, estou passando aqui, ela voltou, calma aí, que ela não voltou, ela não quer voltar aqui, cadê eu? E minha tela parou, não quer passar, opa, voltei para cá. Vamos ver aqui se ela consegue passar. Como diz Elisana, que o celular dela está precisando de oração, o computador de Edmilson está precisando de oração. Vamos lá, vai dar certo. Deixa eu passar agora aqui. Foi, passou. Aí. Inteligência humana e criação divina. Então, olha só. Nós fomos criados à imagem de Deus. Por isso que nós, seres humanos, tá, somos os mais inteligentes. Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus nos fez assim, a sua imagem e a sua semelhança, como a Bíblia nos mostra, né? Então, essa capacidade de criação que nós temos, ela foi colocada por Deus dentro de nós. E a inteligência artificial nada mais é do que a imitação que ela está fazendo de nós também. E ela está pensando como ser humano. Ela não pensa como Deus, ela pensa como ser humano. Então,
se vê assim, a capacidade de criar que Deus nos deu. Então, Deus não nos fez os mais rápidos, mas ele nos deu capacidade para criarmos carro. Deus não nos fez com a capacidade de voar, mas criamos avião. Deus não nos deu capacidade de respirar, não deu capacidade de respirar embaixo d'água, mas nós criamos submarinos. Deus não nos deu capacidade de sobreviver no espaço, mas nós criamos foguetes. Então, o homem, ele se supera o tempo todo, toda hora se superando. E por isso que a AI, ela acaba se tornando muito parecido com a gente. E aí, como diz a Mônica aí, falou assim, isso tem que dar susto, eu fico com medo. E é para ficar com medo mesmo, né? Porque diz que a revolução das máquinas, elas vão dominar tudo e vão aprisionar os seres humanos e vai dominar tudo. E tem filmes científicos, né, de ficção aí, que eles fazem, tem vários filmes em cartaz aí, que ganham Oscar e tal, que mostra isso. E a gente vê assim, o nosso papel com a AI. Qual é o nosso papel? Aí, então, pense nisso. Ninguém sabe qual habilidade será mais importante no futuro. Hoje, IAs sabem programar, criar vídeos, imagens, arte, texto. Mas cabe a nós decidir o que fazer com isso. A AI, ela não vai fazer nada sem a gente. Cabe a nós conseguir definir, planejar e executar e sermos bons em conquistar objetivos. Então, tudo aqui a gente está falando de inteligência, está falando de objetivos, tá? A definição que eu dei aqui. Então, essa questão de objetivos, tá? A gente passa aqui, ó, tem passagens bíblicas sobre a nossa inteligência, a gente fala que a Bíblia nos mostra isso, sobre passagens bíblicas. Então, a gente tem a Bíblia falando sobre isso. E aí, o que acontece? Os desejos e objetivos, eles vão estar sempre presentes. Então, quando a gente vende para algum cliente nosso, aí no caso vocês agora aqui, vendendo para uma mulher que quer comprar produtos de beleza e tal, ali tem ali uma particularidade que é desejos e objetivos. A mulher tem desejo de ficar bonita. Ela quer ficar mais bonita cada dia mais, ela quer ficar atraente, ela quer ficar cada mais linda. E, às vezes, as mulheres que quando ela não está bem com ela começa a ter uma autoestima baixa, ela, principalmente, o primeiro efeito que dá ali, né, que a gente vê, ela para de se maquiar, ela para de se cuidar, ela para de cuidar dela, ela começa a ficar com o emocional muito afetado e ela começa a ter uma identidade dela totalmente arranhada, meio nebulosa. E aí a gente vê o seguinte, a questão dos desejos, que ter desejo é natural para seres humanos. A diferença entre um desejo e um objetivo é que um desejo ele é muito vago. Então, quando você vende só baseado em desejo do cliente, você está usando uma técnica muito vaga, porque o desejo é vago, ele fica meio substancial, né? É muito superficial. Então, o que acontece? Os objetivos, ele é mais importante do que o desejo. Porque quando você traz a mulher para um desejo, qual é o desejo dela? Ela quer ficar mais bonita, mas para quê? Ela quer ficar bonita, às vezes, não sabe por quê. Por que ela quer ficar bonita? E às vezes ela não sabe. Ela só quer ficar bonita porque ela quer olhar no espelho e achar que ela é bonita. E achar que ela tem mais autoridade, que ela pode chegar em determinados lugares e ser mais bem, assim, respeitada. Entendeu? O marido vai gostar mais dela. Então, quando a gente vai falando do porquê ela quer ficar, a gente começa a falar de objetivos. E quando você vende para ela baseado no desejo só, fica muito vago isso aí, e a venda, às vezes, fica meio complicado de você fechar. Mas quando você traz ela, o desejo dela e traz ela para o objetivo é algo concreto e bem definido. Você vai ter que saber para que ela quer ficar bonita. Para quê? Então, você vai começar a mexer nessa questão dos objetivos, sempre que precisar de uma habilidade de transformar desejos em objetivos e alcançá-los. Você tem que trazer a mulher para ela querer os objetivos e alcançar, através desses objetivos, resultados. Tá? Ela conseguir os resultados que ela deseja. E a inteligência, mesmo que a IA seja mais inteligente do que o humano, em tudo, ainda teremos desejos. Então, o desejo ele nunca vai deixar de existir. A IA pode dominar tudo, pode fazer um monte de coisa, mas os desejos eles são latentes. A mulher ou o homem, o ser humano, ele é movido a desejo. Só que muitos são movidos a desejo e não têm um objetivo definido.
Por isso que, às vezes, eles ficam vagando por aí, sem saber. Alguns vão lá para a internet tentar descobrir alguma coisa que eles estão querendo, mas eles nem sabem o que é. Eu gosto de falar assim, que existem 3 círculos, né? Tem a teoria dos 3 círculos. Não sei se vocês conhecem aqui a teoria dos 3 círculos. O que são os 3 círculos? O primeiro círculo é: eu não sei que não sei. Ele não sabe que não sabe. Tem mulher que não sabe de uma coisa que você tem que passar para ela. Quando você chega para ela e explica um produto que pode beneficiar ela, a pele dela, que ela pode trazer não só beleza, mas uma harmonia, uma cuidado da pele, a pele ficar melhor tratada, ela começa a entender que é uma coisa que ela não sabia. Então, ela não sabia que não sabia. Agora ela sabe que não sabe. Agora eu sei que não sei, porque a Mônica foi lá e me explicou, a Deise me explicou. E eu não sabia que isso existia, não sabia que esse produto existia. Eu não comprava porque eu não sabia. Eu comprava o Avon porque eu não sabia que Mary Kay existia. Eu não sabia que esse produto fazia isso. Por isso que eu comprava Avon, por isso que eu comprava na Natura. Então, ela às vezes está preso dentro de um produto lá, consumindo um produto que, na verdade, ela não consome a Mary Kay porque ela não sabe que a Mary Kay é melhor, que o produto é melhor, que o produto ele tem muito mais propriedades ali, já pesquisada e tal, mundial. Ela não sabe disso. E por isso que ela não vende. Por isso que a importância de oferecer, de vender, de estar sempre falando do produto, não só das qualidades do produto, das propriedades do produto, mas sim o resultado que ele gera. Aí a gente está falando de questão do resultado. Tem os desejos, quais são os objetivos que ela quer? Objetivos que ela quer ficar mais bonita, para quê? Para poder trabalhar melhor, para poder se apresentar melhor. Então, tem o objetivo. Você vai vender o objetivo e não o desejo dela. Se você vender só desejo, ela vai comprar o produto e vai falar assim, acabei meu desejo, não tenho mais desejo de fazer isso. Porque quando as pessoas ficam presas ao desejo, quando ela conquista aquilo, para ela acabou. Ela vai em busca do próximo desejo. E esse desejo nunca acaba, ele nunca para, é infinito. Ele vai ficar sempre... Você já viu aquela pessoa que queria tanto uma coisa, quando consegue não dar mais valor? É porque era só desejo, era muito vago. Quando ela quer uma coisa, mas por causa de um objetivo, aí ela vai ficar sempre conquistando algo a mais para poder conseguir atingir o objetivo que ela quer. Senão o desejo vai acabar de uma hora para outra. E aí, a inteligência, entra aqui uma inteligência pragmática. Essa inteligência pragmática, ela absorve esse desejos, objetivos e conquistas. Então, os desejos, já vimos que sempre teremos desejos. E objetivos e desejos devem se tornar objetivos. E as conquistas têm que aprender a ficar melhor em conquistar objetivos. Então, quando a pessoa busca objetivos, ela sempre está em busca de conquistar algo melhor do que ela conquistou antes. Então, ela quer ficar sempre melhor e melhor e melhor e melhor. Aí ela vai começar a consumir produtos e mais outro produto, mais outro produto. Vocês vão fazer upsell, upsell, upsell e vai fazendo upsell. Que é vender algo a mais daquilo que ela comprou. Se ela comprou uma coisa, ela vai vender, fazer um upsell. Vai vender algo que tenha uma relevância com aquilo que ela comprou, que complementa. A upsell é você vender algo que complementa aquilo que ela comprou. E ela vai fazendo vai fazer um pilhamento de upsell com ela. Aí chega um momento que, às vezes, ela fala assim, mas eu não tenho dinheiro para comprar isso aqui agora e tal. Aí você vai fazer um downsell. O que é o downsell? Você vai retroagir em um produto mais barato, que é da linha, de uma outra linha, e vai vender para ela. Mas ela não vai deixar de levar. Você vai ter que fazer um downsell. Então, tudo em busca de quê? Do objetivo e de fazer ela conquistar. São conquistas. E ali tem umas definições que eu botei aqui, mas vou passar. Então, assim, eu botei logo que sempre teremos desejo, se eles devem se tornar objetivos. Temos que aprender a ficar melhor em conquistar objetivos. Esse é a razão. Aumentando a nossa inteligência pragmática, que nada mais é do que a capacidade de aplicar conhecimentos e habilidade de forma eficaz e prática na vida real, focando em soluções e resultados tangíveis. É a habilidade de adaptar-se a diferentes contextos e usar a teoria da forma inteligente para alcançar metas concretas. Então, tudo está atrelado à inteligência pragmática, a você conquistar cada vez mais os seus desejos através das habilidades que você adquire todo dia. Todo dia. Você está aprendendo, você está fazendo uma cognição no seu cérebro. E aí ela vai aumentando, aumentando.
Então, quando você vende mais com inteligência pragmática, como é vender mais com inteligência pragmática? Explore o objetivo real. Você tem que vender mais, você deve explorar qual é o objetivo do seu cliente, e não o desejo dele. Qual é o desejo, qual é o objetivo. E não apenas o desejo, porque ele sozinho, já afirmo lá atrás, é vago. Então, o fluxo pragmático, ele deve ter um fluxo pragmático que pode ser aplicado a qualquer tarefa, seja pessoal ou profissional. E ela tem que ter um fluxo. Então, ela explora o objetivo real, faz esse fluxo ele caminhar, ele crescer, e aí você vai fazer perguntas essenciais. Quais são as perguntas que você vai fazer para a sua cliente? Tudo que vocês estão vendo aqui, tá? Tudo que estão vendo aqui até agora, a gente vai entrar lá na inteligência artificial. Exatamente, você tem que entender isso aqui para você fazer pergunta para a inteligência. O problema de muitas pessoas que não sabem, não têm o conhecimento de como lidar com uma inteligência artificial, é porque ela não sabe fazer pergunta. 92% das pessoas têm respostas erradas e insuficientes, ruim mesmo, porque não sabe fazer perguntas para a inteligência artificial. E por que isso acontece? Porque a pessoa geralmente não tem, tá, um histórico de profissional naquilo que ela está fazendo, ela não tem uma bagagem e ela não tem expressão vocabular. Ela tem dificuldade de perguntar porque ela não conhece, às vezes, as palavras certas para fazer. Então, quando ela começa a perguntar errado, ela vai responder, vai ter a resposta errada. Ou uma resposta muito simples, que ela fala assim, essa resposta da IA aqui foi muito vaga, muito ruim. É porque a pergunta foi ruim. Então, você tem que saber perguntar para a IA para ela te dar a resposta que você quer. E a gente vai falar do método aqui, eu vou chegar no método, como você faz isso. Então, a gente está falando sobre isso aqui, na questão da venda, da inteligência pragmática, porque a inteligência, ela copia o que está na nossa cabeça, ela copia, porque foi o ser humano que colocou lá para ela. E foi ensinando. É generativa, ela foi aprendendo, ela aprende com a gente. Ela é preditiva. Inclusive, por exemplo, a inteligência artificial, a gente pode falar assim, da área da saúde, ela era muito mais reativa, a gente tinha muito mais reação às coisas que aconteciam, e depois dessa reação, ela virava o quê? Uma prevenção. A saúde tinha isso. Eu vou reagir a um problema de saúde que eu tenho. Então, quando você sai da reação, quando a internet entrou, ela começou a trazer para a gente uma prevenção. Porque você vai no Google e começa a perguntar. Você começa no Google e pergunta um monte de coisa. E aí o Google vai te dando resposta, você vai fazendo uma prevenção daquilo que você não sabia. Você só fazia uma reação. Aí veio a internet, veio a prevenção. Quando a IA chegou, ela começou a ter uma predição. Então, nós saímos da reação para a prevenção na internet e agora com a inteligência artificial é uma predição. O que é uma predição? Ela já sabe a resposta antes de você dar o próximo prompt para ela. No início que você perguntar para ela, ela já vai saber, porque ela tem todo um contexto, ela tem todo um histórico. Você vai ter que alimentar ela com um histórico. Falo que o dados é o novo petróleo, né? Dados é o novo petróleo. Se o dados é o novo petróleo, a inteligência artificial é o carro que pega esse petróleo para poder fazer o carro andar. Então, a gente tem que ter essa noção que dados é informação importante, que é o novo petróleo, para que a IA entenda e ter respostas e cresça cada vez mais o teu negócio. Você consegue expandir, fazer muito mais do que fazia antes. Ou coisas que você demorava 4 horas para fazer, você faz hoje em 15 minutos. Eu dei um exemplo aí, eu fui fazer um estatuto de uma associação aqui, com um cara muito complexo, um formato de associação de bairro, mas que eu criei um formato de empresarial. Eu criei em 2 dias. Em 2 dias eu fiz estatuto. Com a ajuda da inteligência artificial. Eu demoraria 30 dias para fazer isso. Buscando legislação, Código Civil, Constituição Federal, um monte de coisa. Eu ia pesquisar coisa para caramba, poder ir. E aí, depois juntar isso tudo de uma forma sequencial, lógica. Cara, hoje a inteligência, em 2 dias, eu estava pronto o estatuto. Então, você ganha tempo para você fazer outras coisas. E aí, até eu ouvi o Walter Longo falando assim, a IA nos deu condições de a gente fazer mais rápido as coisas que demorava muito, para a gente ser mais humano. Não para a gente ficar algum maluco, doido,
trabalhando igual maluco, com inteligência artificial, cada vez mais maluco. Não, a inteligência ela veio ocupar o tempo, tá, que a gente perdia para a gente ser mais humano. Então, essa é a noção que a gente tem que ter em relação à inteligência artificial, e não ficar com medo de falar assim, vão tomar conta de tudo. Não, ela não vai tomar conta de tudo. Quem vai tomar conta de tudo são pessoas que conhecem AI, e vai tomar conta porque ela vai saber usar mais do que aquela pessoa que não tem contato com AI. Então, as perguntas básicas são, qual é o meu objetivo real aqui? Que informações podem me ajudar? Como posso executar isso da melhor forma? Então, você vai ter que fazer perguntas para a AI. Se não fizer perguntas, ela não vai entender o que você está querendo falar. Então, 5 tipos de trabalho cognitivo. Qual é? Você vai ter que, primeiro, pesquisar. Você vai ter que pesquisar, buscar informações relevantes. Pesquisa nunca vai parar. Nunca vai parar. Você tem que pesquisar. É um trabalho de pesquisa mesmo. Agora, essa pesquisa você pode fazer sozinho ou com a ajuda da AI. A AI vai te ajudar muito mais rápido a fazer isso. Entender, compreender conceitos e contextos. Então, você vai pedir a AI para te dar os conceitos daquilo que você está precisando. Você vai perguntar para ela te dar a resposta. Então, você vai começar a conversar com ela para entender. Eu quero entender sobre isso. Ela vai te explicar. A AI é um excelente professor. Ela sabe tudo. Idear, gerar novas ideias e soluções. Costumo falar que ideia não é igual cachorro, né? Cachorro, você chamou, ele vem. Ideia é igual gato. Ele só vem quando quer. Gato, você chama, ele não vem, não. Ele só vem quando ele quer. Cachorro, não, né? Ele vem balançando o rabo, já chega lá, já pula em cima de você. Então, ideia, você tem que criar a ambiência para a ideia chegar. Então, por isso que quando você está num momento mais reflexivo, você vai para um lugar mais solitário, ou vai para a praia, fica lá olhando as ondas, ou você vai no momento do chuveiro, que você está no chuveiro, você está tomando banho, as ideias começam a surgir. Porque é aquele momento ali de reflexão, que você está fazendo nada, você não está com o celular na mão, você não está fazendo nada, você só está pensando. E quando nesse momento as sinapses começam a ativar cada vez mais ali, porque ela vem muito mais ela vem muito pela nossa leitura, né? Então, a gente tem que ter o hábito de leitura. Estou vendo aqui que eu tenho vários livros aqui, né? Muitos livros aqui. Desde vezes quando eu pego um livro aqui, começa a riscar o livro aqui, ela começa a anotar o livro e risca para cá, risca para lá. Ela pega um livro aqui, e aí ela tem a biblioteca dela lá, está montando a biblioteca, está ficando quase igual a minha aqui. E aí, leitura, ela demorou um pouquinho, né? De essa vontade de ler, mas quando ela pegou isso, né? Isso foi antes da pandemia que ela pegou. Ela pegou essa vontade de ler, ela não para mais. Ela lê muito, Bíblia, livro, tudo. Ela pega, ela lê. Então, cada vez mais que você lê, estabelece mais sinais cognitivos, né? As sinapses. Você começa a ter muito mais ideias quando você lê, você estuda. Palavras, vocabulário, você aprende. Aí, com o vocabulário, você vai começar a conversar com a AI e ela vai te entender melhor do que você ficar perguntando, como diz a Deise me mostrou um vídeo, eu não sei se vocês já viram esse vídeo, que a mulher fica assim, faz para mim, fica perguntando, faz para mim. Ela fica falando, tudo que ela faz para mim. Ela não tem nenhum pensando no vocabulário. Tudo que ela pede lá, ela pede a AI para fazer, faz para mim. E aí vai fazendo as respostas dela lá, mas a resposta, o que é? Quando você não dá um contexto para ela tenta adivinhar o que você está querendo. E aí, quando ela tenta adivinhar o que você está querendo, aí ela vai começar a viajar, na maionese, ela começa a viajar. Vai te dar uns troços meio maluco, meio doido. Porque você não deu contexto para ela, porque você tem que ter história disso, você tem que ter dados disso, você tem que falar com ela, conversar com ela. E decidir se tomar decisões informadas. Você tem que decidir tomando ali. E comunicar, transmitir ideias efetivamente. Então, usando o AI para aumentar a sua inteligência pragmática, aí tem esses 5 tipos aí, grandes tipos de trabalho cognitivo que você tem que fazer. Pesquisar, entender, idear, decidir, comunicar. Então, a AI pode nos ajudar a melhorar em cada um deles. Então, você tem que saber que você tem que pesquisar, você tem que pesquisar isso aí, compreender, depois criar ideias na sua cabeça para você decidir e depois você comunicar. Essa ideia vai ser comunicada. Então, não adianta você ir para a internet e ficar postando um monte de coisa lá sem você ter essa noção. Então, pesquisando melhor com a AI. Como que funciona?
Você vai criar framework de pesquisa. Como que é criar um framework de pesquisa? Então, você usar a técnica desse framework de pesquisa, em vez de perguntar diretamente sobre um tópico, você peça a IA para criar um framework de pesquisa sobre o assunto. Por exemplo, né, você vai fazer assim, crie um framework de pesquisa sobre IA generativa. Ou, quais são as 5 perguntas mais importantes sobre IA generativa? Você pode perguntar, quais são as 5 perguntas mais importantes, relevantes na área de produto de beleza? Ela vai te mostrar isso. Você vai ter que criar framework de perguntas para ela, de pesquisa. Você vai pesquisar, mas ela vai pesquisar para você, mas você vai dar o comando. E fazer uma análise sistemática. Porque isso permite uma abordagem mais estruturada e completa para a sua pesquisa, garantindo que você não perca aspecto importante do tema. Então, você vai ter que criar o hábito de perguntar para a AI, para ela pesquisar para você. Crie para mim um framework de pesquisa para eu fazer isso. Ela vai te dar o framework, depois do framework, você vai fazer pergunta para ela. Ela vai começar a interagir com você. Então, entendendo melhor com AI, como que funciona? Se vai solicitar uma explicação, peça a AI para explicar um conceito complexo. Exemplo, você vai falar para ela assim, alguém conhece, eu acho que todo mundo aqui, não sei se já ouviu falar, no Spin Seller, o método chamado Spin Seller. Esse livro está aqui não, está lá na outra escritório, está ali na outra sala. Spin Seller. Eu tenho um livro aqui chamado Spin Seller, que é um método, tá? Que ele, primeiro, o S, você tem que criar uma situação, você levanta a situação do cliente, você vai vender para um cliente, qual é a situação que esse cliente está atravessando? Essa cliente, qual é a situação dela? Primeiro, o P, você vai levantar um problema, você vai ver qual o problema que ela está atravessando, vai ver a situação dela, que ambiente ela está vivendo, como é que é a situação dela hoje, que ela está vivendo ali no aspecto dela. Qual o problema que ela tem? Depois do problema, a implicação. Se ela não resolver esse problema, o que vai implicar na vida dela? E aí, você vai ter o N, que é qual é a necessidade dela resolver isso o mais rápido possível? Qual é a necessidade? Ela tem necessidade de resolver isso agora, demorar daqui a uns meses, ou daqui a 1 ano, 2 anos? Então, você criar um método Spin Seller, você às vezes não pode, você precisa nem conhecer. Você vai falar para ela, você vai falar, Yai, me explica melhor o conceito do Spin Seller. Ela vai explicar, é assim, 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 assim. Pô, ela já está sabendo que você tem um interesse naquilo. Aí ela, beleza. Aí você vai explicar de volta. Para entender melhor com a AI, não apenas peça explicações, mas pratique técnica de explicar de volta. Após a IA explicar algo, tente explicar o conceito com suas próprias palavras e peça feedback. Aí você vai ler o que ela mandou, você vai falar assim, tá, entendi. Então, quer dizer isso, que se eu fizer isso dessa forma, assim, 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 e aí ela vai te dar um feedback, fala assim, não, eu já entendi, ela vai começar a entender o que você está na sua cabeça. Ela vai começar a entender. E aí depois você vai receber um feedback. Vai avaliar a compreensão e corrigir os mal entendidos. Aí você vai ver que ela entendeu uma parte certa, uma parte errada, uma parte não é exatamente isso, não. Ela vai começar a aprender contigo. É uma conversa como se estivesse conversando com um amigo. Ela vai entender você. E depois uma compreensão consolidada. Garante que você realmente entendeu o assunto. Então, depois dessa conversa que você vai fazer com o AI, você vai pedir uma explicação de um conceito, ela vai te explicar, você vai falar com suas próprias palavras, depois você vai pedir o feedback, e aí esse feedback você vai conversar com ela, vai corrigir os mal entendidos e depois vai consolidar o assunto. Aí ela vai chegar a uma conclusão do que você quer. Dali em diante, ela já sabe o que você quer. Toda vez que você perguntar assim, eu quero criar um post para um tipo de pessoa assim, assim, mas eu quero que você aplique um método do Spin Seller. Ela vai saber o que você está querendo já saber. Ela já sabe qual é o resultado que você está querendo. E aí ela vai aplicar isso no contexto que você está fazendo. As simulações, né, para praticar. O que acontece? Simulação de um cliente empresário. Use simulações para praticar e receber feedback rápido. Por exemplo, peça a AI para simular uma empresária que deseja transmitir autoridade e precisa saber qual maquiagem usar. Você vai fazer essa simulação. Vai criar uma simulação com a AI. Outra. Oi.
Deixa eu só pontuar aqui. Meninas, vocês querem que Edmilson termine essa parte aí, depois a gente faz uma parte 2? Me fala aí para poder a gente ver se faz essa página aí e pausa. Faz uma parte 2, porque são 20h33. Fale aí, menina, porque eu já estou em casa. Eu posso ficar aqui até 9 horas, não tem problema, 9h30, 10 horas, meia-noite. Até as 9 tá bom, Deise. Até 9? Todo mundo de acordo? Tá, então vai. Até 9, no máximo, Edmilson. A culpa do atraso foi minha aqui do computador, mas... Vai lá. Mas vamos lá. Beleza, todo mundo falou sim. Então, aqui, essa primeira opção aqui, simulação de cliente empresário. Vocês entenderam, né? Você vai simular uma empresária que deseja transmitir autoridade e precisa saber qual maquiagem usar. Você vai simular isso com a AI. Você não vai sair pedindo ela agora a informação. Você vai dar o contexto para ela e vai criar qual é o seu público. Vai falar para ele qual o perfil, tá? Qual o perfil que você vai querer. E aí, a simulação de cliente advogada. Peça a AI para simular uma advogada que precisa se apresentar numa reunião ou no fórum bem maquiada. Aí ela vai simular para você o que ela precisa, aí ela vai começar a entender. A simulação de cliente professora. Peça a AI para simular uma professora que precisa se apresentar num novo emprego e precisa usar a maquiagem certa. Então, tem várias mulheres aí que têm esses problemas. Ela não sabe se maquiar, não sabe qual usar, aí está muito maquiado, tudo brilhosa ali, e você não sabe, precisa da tua ajuda. E aí vocês vão se apresentar como consultora de beleza. Consultora de beleza não é só vender um produto, é dar aquela resposta para ela para criar o objetivo. Qual o objetivo que ela quer? Ela está com desejo. O desejo dela é isso aqui. O desejo dela é ficar mais bonita. Mas para quê? Para se apresentar num fórum, para ela poder apresentar com mais autoridade diante dos empresários, dos eventos. Ela vai dar uma palestra. A professora que quer ficar bem maquiagem. Então, você vai ver qual é o objetivo dela, e não apenas um desejo que ela tem de se maquiar e ficar bonita. Então, você vai ter que sempre trabalhar isso e traga isso para a AI. A AI vai te mostrar todas as simulações. Você vai fazer essas simulações com ela. E aí, o que acontece? Ideando melhor com a AI. Como que é ideando? É a questão da ideia, né? Como que você vai criar essas ideias? Estabeleça claramente o que deseja alcançar. Você vai ter que estabelecer exatamente para ela esse objetivo. Tem que ser bem objetivo. Tá? O que você quer alcançar? Aplicar de restrições. Como assim? Para idear melhor, use a técnica de restrições. Meu objetivo é X, para ter ideias Y. Ou eu posso pensar em restrições em termos de... E aí você vai criar o framework seu ali e vai criar o que você quer apresentar para a AI. Você vai mudar sempre esse X ali, esse Y, e aí você vai colocar isso. Quais restrições que você vai ter? A AI fornecerá categorias que você pode explorar para gerar múltiplas ideias. Ela vai começar a te dar um monte de ideia. Ela vai começar a criar. Você vai pegar aquilo ali e vai começar a juntar uma com a outra. Às vezes, as 10 ideias que você pediu ela não deu. 3 ficaram boas. Mas aí você tem que juntar uma com a outra. Depois ela vai ficar melhor. Ela vai funilando. Cada vez mais que você vai dando informação e vai experimentando e criando um feedback com ela, ela vai ficando melhor. O que você recomenda? Eu uso o ChatGPT. Tal. Qual você recomenda? Então, como eu falei, Mônica, tem uma AI para cada tipo de coisas para você fazer. Então, eu não sei quais IAs, e aqui eu estou falando com pessoas que não têm assinatura, de repente, do ChatGPT. Tá? Eu estou falando que eu tenho assinatura de várias ferramentas aqui. Eu uso ferramentas também gratuitas também. Mas, assim, hoje você, exemplo, você quer fazer uma análise de um texto grande, você tem que usar a Gemini. Tá? A Gemini, ela consegue fazer uma interpretação de 1.500 páginas. Então, você pode... o texto é longo, usa o Gemini. O ChatGPT não vai te dar resultado disso. Aí você vai usar o 4.1, ele vai ser uma preditiva, ela vai ser mais assertiva, ela vai pensar melhor. Quando você usa o O3Me e o O4Me do ChatGPT, ela vai te dar umas mais de gráficos, de planilhas, de cálculos. Ela vai te dar mais planilhas de cálculos. O 4.1 vai te dar mais ideias. Então, tem várias, né? Várias que você usa. Para ajudar a gente a gerar conteúdo de vendas para redes sociais. Então,
que acontece? Eu uso plataformas pagas, né? Eu uso aqui plataformas pagas que eu tenho acesso, mas assim, estou falando para vocês, gratuito. Vocês têm que chegar e fazer o quê? Olha só, quando você usa o ChatGPT, todo o teu histórico fica lá, guardado. Tá? Você tem que criar um histórico lá com o ChatGPT relevante. Porque se tem muita coisa que você botou lá que não é muito relevante, você tem como apagar. Porque se você deixar lá, ele vai começar a usar aquilo lá como referência. Você apaga lá o que não é relevante para a sua função, o seu cargo, o seu negócio, e deixa lá só o que é relevante para você. E vai criando só um contexto relevante. A partir desse momento, ela vai entender o que você trabalha, o que você pensa, como você faz. E aí você começa a pedir ideias. Como eu falei, por exemplo, você não criando frameworks, eu quero que você faça para mim 10 tipos de carrosséis para vender produto, mas eu queria, aí você vai criar a simulação para a professora, para a advogada, para a empresária. E aí é isso mesmo, você apaga, porque se você não apagar, ela vai entender que aquilo lá é relevante e vai pegar a coisa. Às vezes você pesquisou um negócio lá que não tem nada a ver com o teu negócio, você vai ficar lá com aquela informação gravada lá. Quando ela for dar resposta para você, ela vai falar ela vai pesquisar aquilo lá. Ela vai entender que aquilo lá é relevante para você. Então, o que não for, apaga tudo e deixa só em relação ao que você faz. Quando você faz isso, ela vai começar a entender o que você quer e você começa a criar carrosséis. Pede ela para criar modelos de carrosséis, pede ela para criar. Tem várias, hoje, depois eu vou passar para vocês, eu vou passar depois para a Daisy vai entregar para vocês, eu vou entregar uma lista de AI para vocês. Tá? Eu tenho uma lista de 6.000, tem uma lista aqui de 600, e tem uma lista aqui de uns 30 e poucos que são relevantes. Acho que eu vou passar de 30 e poucos. 3.000 a gente morre e não deu conta de... Eu vou passar essa de 30 e poucos aqui que eu tenho, que aí vocês ficam mais focados naquilo ali. Tem gratuitos, tá? Tem umas que são trial, que você usa durante uma semana, depois tem que pagar. Umas são 30 dias, que te dá de acesso. Então, você pode testar e depois ver se é relevante ou não. Eu testo muito, né? Eu testo, aí depois eu cancelo e vou testando. Então, depende do que você quer fazer. Então, tem várias ferramentas aqui. Aí eu posso separar algumas ferramentas, Mônica, para vocês, as ferramentas gratuitas, e que sejam relevantes, que vocês possam ajudar vocês a criar contexto, criar roteiro de vídeos de internet, da YouTube, para gravar no Instagram também. Depois eu passo para vocês. Edmilson, Oi. porque agora o Instagram, o WhatsApp lançou a Meta AI, né? Aham. Você acha ideal a gente usar? Eu não consegui ainda usar, porque como eu uso o ChatGPT, ele já tem o meu perfil, então ele já traça ali bastante coisa, e como eu uso ele basicamente para isso, né, para me ajudar a gerar conteúdo, amei as ideias, o esclarecimento que você deu, né, de como a gente perguntar melhor, porque é isso, né, a inteligência artificial nada mais é do que a mente de vários humanos juntos, né? Subindo o balãozinho. Então, a gente precisa dar os comandos certos para eles, para que ele possa passar para a gente. Porque, assim, termina que a gente é tudo fantástico, né? Mas, assim, pelo menos eu não tenho, assim, acesso, nem necessidade dessa questão das planilhas, de ler um livro. Imagina, botar o bicho para ler um livro, gente, é muita coisa. Então, mas olha só, você pode chegar, inclusive, para por exemplo, o Gemini, você pode pegar o Gemini e colocar, por exemplo, pegar um livro que fala sobre uma estratégia de venda, né? Só tipo assim, se você viu um livro interessante, um PDF de um livro interessante, fala, caraca, esse daqui o povo está falando muito na internet, está sendo muito bom. Você pega aquilo ali, joga, sei lá, no Gemini, né? E aí pede para ele fazer o resumo, ele faz o resumo daquilo ali, pede para ele pegar aquelas estratégias e aplicar ao seu negócio. Do seu negócio, pede para ele fazer um conteúdo e pede para ele fazer tipos de abordagem eficazes para você abordar um cliente, né? Ou para você criar um conteúdo daquele produto com aquelas estratégias que tem naquele livro, né? Então, eu acho que talvez pegando esse gancho aí,
né, de pegar um negócio, porque às vezes eu e o Edmilson, a gente fica assim, a gente pega o livro e a gente fica assim, caraca, isso daqui é interessante. A gente fica assim, gente, se pudesse fazer entrar tudo assim na nossa cabeça. Então, seria mais ou menos isso, acho que para a inteligência, né? Lê isso daí, me diz qual é o resumo e como que eu posso aplicar isso no meu negócio, fazer um conteúdo com essas estratégias. Porque às vezes a gente não vai ter tempo de ler vários livros, né? Acho que talvez seja interessante. Então, é isso aí. Entendi. Pode falar, Mônica. Não, entendi, mas eu falei duas coisas. Comecei perguntando sobre a Meta AI, né? Uhum. O que você acha? Então, existe a Llama 4.0, tá? Llama é a 4.0 da Meta também. Llama. Então, o Llama também é bom. Tem hoje, você pode usar a Manus gratuito, mas é por indicação, né? Você pode usar. Agora, tem várias inteligências, exemplo, eu estava falando de Gemini, por que eu falo de Gemini, né? Gemini é do Google, né? Gemini é do Google. Então, tudo que a gente pesquisa está no Google. Bota lá no Google, você pergunta tudo. Se você pergunta ao Google, o Gemini já está lá. Então, ele tem essa informação já, base de dados muito grande, Gemini. E por isso que ele tem a capacidade de leitura de 1.500 páginas. Você pode pegar um livro de 1.500 páginas, ele analisa tudo. Então, quando eu pego muito livro, exemplo, você pode pegar uma trend no momento aí, que está bombando aí, está acontecendo. Aí você faz lá um resumo do livro, como o Deise falou, você faz um resumo, pega aquele resumo do livro, pega o teu negócio, dá o teu contexto do teu negócio para ele, aí você vai apresentar para ele o teu negócio, pega o livro e pega a trend. E fala o seguinte, junta isso tudo e cria ideias de carrossel, de publicação de stories, de reels, para gravar vídeos e tal. Ele vai começar a mostrar tudo, a gente vai juntar isso tudo dentro de umas ideias para você. Vai bombar a sua cabeça. Você vai olhar e falar, caramba, não pensei nisso. Vai começar a te dar muita ideia, muita ideia. E você vai começar a pegar a câmera, começar a ligar e gravar. Então, assim, existe várias internet. Por exemplo, tem uma ferramenta que eu esqueci o nome dela agora, mas eu vou lembrar, que você grava três vídeos de 40 minutos, cada uma. Ela aprende os seus trejeitos, seu modo de falar, a forma de piscar, a tonalidade de voz, tudo para você. Depois de você treinar ela durante 3 vídeos de 40 minutos, você pode botar qualquer texto que ela grava para você, é você falando. Não parece que é AI, não. É um clone seu, você cria um clone seu, e aí ela começa, você bota o texto lá, ela vai gravando. Grava, você muda cenário, muda roupa, e, cara, é fantástico o negócio. E tá assim, desse jeito, entendeu? Tem muita gente que está gravando e está aparecendo na internet, como você também pode criar, você pode usar influência de AI, né? Não existem, a influência AI. Tem depois eu posso passar para vocês também, tem uma ferramenta, uma plataforma. Você vai lá, ela tem só pessoas humanizadas. Aí tem a dona de casa lá, tem a cozinheira lá na cozinha cozinhando, tem a outra lá trabalhando, tem a professora, tem vários. Nenhuma delas existe. Mas, assim, são pessoas que você vê que não são modelos, não foram fabricados em modelo, que você vê que é uma pessoa artificial. Pessoas do dia a dia. Eles criaram. E aí tem gente botando na internet, influência, pessoas falando do negócio dele, várias pessoas, e são influências de AI que estão fazendo. Então, existem várias coisas que está acontecendo aí. Então, essa questão de você usar Gemini, usar o Copilot também, ele tem Copilot também, às vezes eu uso, mas o ChatGPT, ele ainda é o que está mais avançado, porque ele tem vários formatos, e está saindo o 5.0, já tem o 4.1, né? Tem o 3Me, tem o 4Me, que são excelentes também de cálculos e tal, de análise de dados. Então, exemplo, Mônica, você pega um Instagram de uma pessoa que você admira, que você olha lá e fica, caramba, esse Instagram é muito bom. Você vai pegar o Instagram dela, você dá um print, você vai lá e pede o Gemini. Faz uma análise para mim desse Instagram aqui, o que você achou desse Instagram, o que tem de bom, o que tem de ruim. Aí ele vai lá fazer uma análise para você. Você vai comparar com o seu, você pega o seu e depois joga lá.
e fala assim, se eu quero deixar meu Instagram igual a esse, o que eu faço? Ela vai te dar toda uma dica de como você fazer, como que você tem que posicionar e tal, várias coisas. Então, eu já peguei um balanço de uma empresa para testar, e eu peguei de dois balanços de duas empresas. E joguei os dois balanços, falei assim, faz uma análise desses dois balanços e vê qual a empresa que é mais rentável, qual é a empresa que eu posso investir. Ele vai lá, faz toda uma análise preditiva para mim, uma análise assim, bem profunda. Me entregou uma análise de balanço, de uma foto que eu tirei. Então, tem várias ferramentas de você fazer, cada coisa é uma coisa diferente. Então, dá para você usar o Gemini, de acordo com o número de páginas. Se for para resumir um livro, é o Gemini, porque ele vai pegar 1.500 páginas. Não adianta você botar no ChatGPT que ele vai ler só até 15 páginas ali e vai parar. E aí vai te dar uma resposta baseada só nas primeiras 15 páginas. Então, às vezes, aí tem gente usando o ChatGPT para fazer isso, e está errado. Aí tem que usar o Gemini. Então, cada ferramenta tem uma especialidade. Aí você tem que, é bom usar o Meta? Pode usar e testar. Tudo é teste. Não, você vai testar e ver se é bom ou não. Então, voltando aqui, decidindo melhor com AI. Etapa, definir decisão. Aqui a decisão. Como que eu vou definir a decisão? Especificar claramente o que precisa ser decidido. Exemplo, me ajude a decidir sobre X. Isso aí é básico. Solicitar critérios. Pedir a AI para sugerir critérios relevantes. Você vai falar para ela isso. Que critério você usaria para tomar essa decisão? Ela vai começar a levantar ideias para você. Se você não está falando para ela só, eu tenho que uma decisão, o que eu faço? Não, você vai dar um contexto para ela, e aí, que critério você usaria para tomar essa decisão? Que decisão? Você tem que dar um contexto para ela. Explorar a alternativa, considerar mais opções além do simples, sim ou não. Quais outra alternativa eu poderia enxergar? Ela vai fazer você enxergar outra coisa. Então, para decidir melhor, use o prompt seguinte. Aí tem um exemplo. Me ajude a decidir sobre X. Que critério você usaria para tomar essa decisão e quais outras alternativas eu poderia enxergar? Isso ajuda a identificar critérios relevantes e considerar mais opções além do sim ou não. Aqui é um resumo, mais ou menos, um básico, tá? É um básico. Aí aqui, você vai ser comunicando melhor com a AI. Como que você vai criar essa comunicação? Você vai, primeiro, copie e colhe um post bem sucedido e peça a AI. Analise esse post porque você acha que ele funcionou. Usa os mesmos princípios de estrutura para fazer um post parecido sobre X para mim. Aí ele vai pegar e vai criar um post para você baseado naquilo que você fez. Então, às vezes, você quer fazer um post, está na dúvida como que você vai fazer, você pega um que você viu que está bombando, que está muita curtida, que está muito legal, você vai pegar lá a modelo lá, a pessoa que está apresentando de um produto de beleza, alguma coisa assim, você vai criar isso aqui, tá? Esse material aqui depois, aí a Daisy depois manda para vocês aí, um PDF aí, eu mando para a Daisy manda para você, tá bom? Só para vocês ficarem sabendo que vocês vão ter acesso ao material. Então, princípio de estrutura para fazer um post parecido com o X. Solicitar informações necessárias. Também peça a AI quais informações ela precisa para te ajudar melhor antes de criar qualquer comunicação. Então, não sai fazendo publicação, pega lá e coloca uma foto sua lá, que escreve uma legenda lá e bota um título e vai lá e posta. Não faz isso. Você chega para a AI e aí você vai solicitar ela. Então, quais informações que ela precisa para te ajudar melhor antes de criar qualquer comunicação? Você vai conversar com ela. E aí vai refinar a comunicação. Use feedback de AI para melhorar a sua mensagem e torná-la mais eficaz para o público-alvo. Você vai conversando com ela e vai melhorando. Então, aí a gente entra aqui numa engenharia de prompt, que vocês têm que entender isso, vocês têm que saber que isso existe. O que é engenharia de prompt? Olha só o exemplo de um prompt ruim que você faz para a AI. Exemplo de um prompt ruim. Você vai pegar e falar, faça um plano de marketing para o lançamento de uma linha de produtos de cuidado com a pele. Esse é um prompt ruim. Tem informação nenhuma aqui relevante. Ela vai chutar um monte de coisa lá, tudo uma doideira, vai botar idade, homens, mulheres, vai fazer um monte de coisa. Aí você cria um prompt melhorado. Isso aqui não é o certo ainda, tá? É o prompt melhorado. Exemplo de um prompt melhorado. Elabore, aqui tá, esse é um erro aqui, tá? Elabore um plano, tá? É um plano aqui. Elabore um plano de 5 passos para lançar uma campanha de marketing digital para a linha de produtos de cuidados da pele, focado no público de alto poder aquisitivo com um orçamento limitado de 10 mil. Aí, só note que eu ainda não defini meu produto, se é para mulher, para homem e tal. Por isso que ele é melhorado, mas não ainda é o certo.
mas ele está melhor que o anterior. O outro é ruimzinho. Então, a pessoa, tem gente que chega lá e faz um plano de marketing para mim, para eu vender o produto e tal, da pele. Cara, vai enfiar um monte de coisa lá que você não vai servir para nada. Então, ele aqui deu um prompt melhorado, já ficou aqui com um contexto melhor. Mas agora, assim, vamos mostrar você o certo. O que é o método certo? É isso aqui. Vamos lá para o método certo. Então, a importância da engenharia de prompt, primeiro você tem que saber o seguinte, ó. Por que a engenharia de prompt eu tenho que entender disso? Ela vai fazer você economizar tempo, vai obter melhores insights, utilização eficaz do ChatGPT, ele vai ser mais eficaz para te dar resposta, e vai evitar problemas de mal entendido, respostas irrelevantes, aquelas respostas doidas que você fala, pediu uma coisa e falou outra. Então, você tem que entender sobre isso. E aí, o que ele vai fazer com você? Primeiro, clareza e especificidade. Clareza e especificidade. O que é? Ele vai fazer assim, ó, sugira 3 estratégias para aumentar as vendas online de produtos de beleza que atende principalmente clientes de 20 a 60 anos, considerando o atual cenário econômico pós-pandemia. Um exemplo, tá? Um exemplo. Esse é um clareza e especificidade de um prompt. 2, contexto adequado. Você tem que criar um contexto. Ao invés de como lidar com reclamações de clientes, use o seguinte prompt. Nossa empresa de cosméticos está recebendo reclamações sobre a eficácia dos nossos produtos. Sugira um plano de ação para lidar com essas reclamações e melhorar a satisfação do cliente. Você já foi mais a fundo ali e dando um contexto para ele te dar qual é a solução que ele vai dar para essas reclamações. 3, estruturação lógica. Os 3 objetivos principais da engenharia de prompt são: princípio 1, clareza e especificidade. Princípio 2, contexto adequado e tal. Mas aqui, ó, é isso aqui que eu quero mostrar para vocês. A estruturação é essa aqui. Qual é a estruturação? Definir a necessidade. Preciso criar um pitch de elevador para a minha nova empresa de produto de beleza. Aí, você vai ter especificidade para ele lá. O que ele vai fazer? Ele vai entender... Você sabe o que é pitch de elevador, né? Acho que não sei se todo mundo sabe. Pitch de elevador é quando a pessoa pergunta assim, o que você faz? Você tem 30 segundos para explicar o que você faz para a pessoa, sem se perder. E ela tem que, em 30 segundos, você tem que falar tudo que você faz em 30 segundos. É o tempo que leva um elevador do primeiro andar até o 10º. Do primeiro andar até o 10º, 30 segundos vai levar para você chegar lá. Você tem 30 segundos para você causar uma boa impressão. E aí, você tem que falar tudo dentro desse tempo. Então, se a pessoa perguntar o que você faz, o que você faz mesmo, que trabalha com o quê? Você vai ter que criar isso aqui, um pitch de venda. E aí, segundo, aqui o ponto, solicitar a explicação. Explique o que é um pitch de elevador eficaz para a AI, para ela entender o que você está querendo. Depois, você fala assim, ela sabe. Não, ela sabe, mas você tem que falar. É igual quando Deus fala assim, eu quero ouvir você. Ora. Aí Deus fala assim, mas eu vou orar para quê? Deus sabe o que eu estou querendo, mas Ele quer que você fale. Ele quer que você fale porque Ele quer relacionamento. Ele quer que você converse com Ele. Então, explique o que é um pitch de elevador. Pergunta para a AI. Depois, ele vai falar o seguinte, liste os elementos chaves que devem ser incluídos. Ela vai listar. Depois, vai falar, forneça um modelo de estrutura para o pitch. Ela vai fornecer. E depois você vai falar, dê dicas para uma entrega impactante em 30 segundos. Aí ela vai construir para você o teu pitch de venda, em 30 segundos vai te dar pronto. Mas você tem que todo fazer esse contexto, fazer essa estruturação lógica para entender o que você está querendo. Senão ela vai começar a chutar as coisas lá. Então, entra aqui no método certo. Tem aquele método ruim, aquele prompt ruim, o prompt melhorado, e temos o método certo. O que é o método certo? São elementos fundamentais de um ótimo prompt. Então, a gente vai ter aqui esse método certo vai ter o contexto, que fornece o plano de fundo necessário para você entender o que você quer. Vai ter as exigências, especifica as exigências e as restrições do que você está pedindo. Você vai ter que dar referências, fornece exemplos ou dados relevantes. Tarefas, define claramente o que você quer e inclui observações e detalhes adicionais importantes. Então, quando você trabalha o método certo, você vai guardar isso, tudo que você fizer. Quando você conversar com a IA agora, você bota assim, escreve lá numa folha, prega na parede, e bota assim, certo.
Aí o C, contexto claro. Cenário, persona ou situação específica que você vai ter que dar para ela. O objetivo definido, o que realmente você quer alcançar. Aí você vai ter o R, que é referências. Você vai ter, eu pulei aqui, né? Eu pulei. O contexto, as exigências, a referência que você vai ter que dar para ela. Então, as referências que vai dar para ela, os detalhes, tá? Você vai ter que dar os detalhes que ajuda a entender melhor a situação, as instruções específicas e restrições ali. Aqui, ó, aqui na última, desse aqui, acho que é a última. Já tem um contexto geral que você vai ter para você aplicar, tá? Aqui está melhor definido, que é o que é o método certo? É uma estrutura mnemônica que nos ajuda a lembrar os elementos-chave de uma estrutura de prompt bem construída. Cada letra do acrônimo certo representa um componente crucial. O C, ele fornece o pano de fundo necessário para o ChatGPT entender a situação e o cenário ou a persona que você está falando. É professora, é advogada, é empresária? Qual é a persona que você está querendo se comunicar para vender com ela? Aí você vai ter que poder dar esse contexto, tá? Para entender quem que você está querendo falar, quem está querendo vender. C, aí tem um E, exigências. Especifica as exigências de restrições. Você vai falar para ela o que você quer e o que não quer. Você vai ter de restrições ali. As referências fornecem exemplos ou dados relevantes. Você vai dar contexto para ela. Você vai dar comparação. Porque no evento tal, na programação tal, no seminário tal, na programação, na publicidade tal. Você vai botar um contexto lá para ela, vai dar exigência, vai dar uma referência para ela se localizar, para ela entender o que você quer. Sempre uma referência. E a tarefa. Define claramente o que você quer que o ChatGPT faça. Você vai dar uma tarefa para ela. Eu quero que você faça um resumo disso. Eu quero que você conclua e faça um post para botar no Instagram. Eu quero que você crie para mim um roteiro para eu gravar um vídeo. Você vai dar a tarefa para ela. Observação. Inclui qualquer detalhes adicionais, um modelo de resposta ou outras considerações importantes que você tenha no seu negócio. Então, quando você for criar qualquer prompt, eu quero criar um prompt. A gente viu lá de engenharia de prompt, qual a importância disso. Você economizar tempo, de você ter toda essa conversa ali. Então, quando você define o que é o certo, o método, usa o método certo, você tem que falar com a inteligência artificial, com o ChatGPT, desse jeito aqui, criando um contexto, a exigência, a referência e a tarefa e a observação. Quando você faz isso aqui, ela entende exatamente o que você quer. E aí ela te dá a resposta que você jamais até pensou que ela daria. Ela vai abrir sua cabeça, começar a mudar muita ideia para você. Então, esse contexto aqui, você vai usar sempre em qualquer coisa que você fizer, tá bom? Então, assim, eu quero ver aí, de repente, se vocês começaram a fazer pergunta, se tiver alguma pergunta para eu responder aí, pode perguntar, para a gente encerrar. E já, dentro do horário, no 21 horas, e aí vocês quiserem bater um papo aí, falar alguma coisa, conversar e ver, pergunta aí. Cidinha levantou a mão, pode falar. Não, eu fui fazer uma coisa aqui testando a minha inteligência artificial e deu errado. Muito bom, Cida. Cida é ótima. Minha inteligência artificial. Só para entender, teria outras coisas? Teria... Ou acabaria aqui mesmo? Só para... Não, aqui mesmo. Eu fiz aqui para dar uma hora, né? Eu fiz, mas eu entrei um pouco atrasado aqui, por causa do problema do computador. Mas ficou aqui, era uma hora mais ou menos, no máximo, aqui para passar para vocês. Tá. Não, tem mais coisa, tem mais coisa a passar, tem muita coisa. Eu até evitei de entrar muito em coisas mais profundas, porque a gente ia começar a entrar em muita coisa aqui que às vezes não é relevante agora, né? Pode ser depois. Sim, e o interessante depois, se as meninas também acharem, da gente fazer alguns testes, tipo, aqui a gente viu a teoria, vamos dizer assim, né? Mas seria legal a gente agendar um, e talvez, né, a Mônica já mexe um pouquinho no ChatGPT, né? Elisana também, eu mesmo não sei se tem mais alguém aqui que mexe,
Mas quanto mais a gente mexe, mais a gente vai entendendo, né? E como o Edmilson falou, a ferramenta, ela vai entendendo a sua forma de pensar. Inclusive, lá no próprio chat GPT, a gente tem como colocar algumas características do que você é, o que é importante para você, seus valores, o que você pensa. Então, se eu entrar aqui agora e perguntar para o chat GPT como ele me descreve, ele vai... Esse dia a Mônica até falou, né, que descreveu ela, ela até chorou de emoção, porque ele descreveu, né, inteira. Então, assim, por quê? Porque conforme você vai falando ali para ele, ele vai realmente te autoanalisando e montando todo aquele contexto de como você realmente é. Daiana botou aqui, eu não sei quase nada ainda, não sou muito tecnológica, mas a gente, qual a intenção aqui, né? Lili falou que não utiliza ainda. Gente, só para a gente encerrar já, né? Mas no resumo aqui, qual é a minha intenção de trazer esse assunto para vocês? De que vocês precisam entender que nós somos empresárias, e mesmo que não fôssemos, tem muitas coisas na nossa vida que a gente sempre precisa estar atualizado. Quem está atualizado está à frente. Vocês vão ver ainda muitas pessoas que ainda não sabem o que é inteligência artificial, que ainda não estão utilizando, e o que eu quero é que vocês se tornem mulheres e empresárias acima da média em todos os sentidos, não só na questão do financeiro, mas como mulher, como pessoa, como profissional, né, que consegue pegar um assunto e quando tiver numa roda de conversa, falando, não, eu já utilizo isso no meu trabalho. De você poder agregar, às vezes, na vida de uma cliente, até para ela aprender a consultar alguma coisa, enfim. É da gente realmente estar à frente do nosso tempo. Talvez no nosso ambiente, onde a gente convive, vai ter muitas pessoas que não têm noção ainda do que você está falando. E detalhe, inclusive nas redes sociais e no seu ambiente, isso te gera autoridade. Tudo que nos gera autoridade faz com que a gente venda mais e melhor, né? E que a gente busque mais informação. Então, essa é a intenção de trazer isso para vocês. Por quê? Porque a gente vai falar aqui, sim, de características de produtos, como vender produto, tudo isso. Só que a gente precisa estar antenada nas coisas novas que estão chegando. Senão, a gente fica para trás. Quem fica para trás... uma hora é esquecido e aí, minha filha, a gente não vende. E a gente precisa vender, a gente precisa conectar com pessoas, a gente precisa ter ideia. Então, esse é meu intuito aqui, tá bom? A gente vai ter que finalizar por causa do horário, mas numa próxima oportunidade, a gente vê uma data da gente fazer o mão na massa, vamos dizer assim, né? O mão na massa de como montar um perfil ali dentro do chat GPT. E aí vocês vão ver a rapidez com que isso traz, né? Vocês, inclusive, vão poder trazer dúvidas e trazer perguntas também, tipo assim, bem mirabolantes, que vocês gostariam de que o chat, né, GPT respondesse. E aí eu acho que vai ser bem legal. Certo? Mais alguma dúvida, gente? Só uma coisa que eu vou falar aqui com elas. Eu botei minha tela aí do ChatGPT para elas verem aí. Quem não ainda Lili perguntou aqui, seria como fazer uma aula só com os testes? Sim, Lili, essa é a intenção, de ter a teoria, de vocês entender, para justamente não ficar assim, né? Fala para mim um post para eu postar no Instagram. De quê? Sobre o quê? Quem que você quer atrair? Qual a sua intenção? Né? O que você quer fazer com esse post? Então, tudo isso você tem que saber antes de ficar só pedindo para ele criar algo aleatório, né? E que não envolva a sua característica com o seu público, né? A intenção não é essa, ser mais só um robô, é o de utilizar o robô para poder realmente ele nos ajudar a conectar com outras pessoas. Fala. Só uma coisa aqui que eu abri aqui o ChatGPT, aí ele tá vendo aí, né? A tela, né? Uhum. Então, eu coloquei aqui, só para elas terem a noção que olhar a cara do ChatGPT que ainda não acessou. E aqui, ó, da barra esquerda aqui, com cinzentário, não vai ter isso tudo aqui, não. Vai ter só uma linhazinha aqui, pouquinho aqui, do lado aqui. Eu que começo a colocar os meus robôs aqui, ó, tem uns agentes, eu vou colocando aqui, ó, redator de landing page, escreva aqui, ó, escreva para mim, aqui, ó, escreva para mim, tem aqui, ó, então escreva para mim, criador de logotipo, tá? Tem vários esse aqui. E aqui, ó, tem esse aqui, eu vou te falar que esse aqui é o gratuito, tá? Eu estou abrindo o gratuito para vocês olharem que tem várias formas, várias noções aqui. E aqui dentro, ó, desse ChatGPT, aqui nessa abinha aqui, ó,
Quando eu clico aqui, ela abre aqui, ó, os modelos, tá? Nosso modelo, fazer o upgrade e tal, ele pede para fazer o upgrade, aí não vou fazer. Então, eu tenho aqui a opção de você acessar alguns robozinhos que está aqui dentro. Você tem alguns agentes já feitos aqui dentro que você pode acessar. Então, aqui, ó, tem um avançado, tem várias coisas aqui que você pode usar, mesmo gratuito. Não precisa, pô, o teu pago, não vou ter tudo isso. Não. Aí, quando você entra, abre aqui, ó, explorar ChatGPT. Quando você entra aqui, ó, nesse abinho, todos que vocês entrarem, vai ter isso aqui. Você vai criar aqui, explorar GPT, ele vai abrir essa aba aqui, ó. Essa aba, ela vai ter aqui, ó, destaques, escrita, ó, produtividade, pesquisa e análise, educação, estilo de vida e programação. Tudo isso aqui está gratuito. Aqui está inclusive TV+. Ó. Você pode clicar, aí ele vai abrir mais. Isso aqui são robôs. São robôs prontos, estilo de vida. Tem vários aqui, ó, professor, bate-papo, tem científica, pesquisa e análise. Aí a Mônica tinha perguntado, qual que você sugere? Se você usa o ChatGPT, Mônica, então, o que você vai fazer aqui? Ó? Você vai botar aqui, ó, aumentar a produtividade. Aqui eu tenho escrita. Né? Aqui eu tenho ChatGPT, análise de dados, tudo aqui. E aqui, ó, tendências. Quais são as tendências que estão acontecendo no mercado? Aí você vai entrar aqui, vai pedir, vai escrever, vai ver qual robô que você quer usar. Gerador de imagem. Ó. Você pode gerar uma imagem aqui usando esse aqui que é gratuito. Como você apresenta espaço científico. Então, tem várias opções aqui para você trabalhar, para você ver, de graça. Isso aqui não é pago, não, tá? Isso aqui, se vocês entrarem lá, fazer a inscrição de vocês, não vão precisar pagar nada. E aqui você já vai ter imagem, ó, com foto, GPT, tudo aqui para você fazer. E aí você vai começar a mexer. Você começa a mexer, começa a testar. Aí você vai vendo que uma coisa ficou legal, outra não ficou. Aí você vai lá e mexe. Ó, design de AI de site aqui, ó. Tem várias informações. Então, é só para vocês entenderem que quando você entrar aqui, você vai ter esse abinho aqui, que é explorar GPT, tá? Explorar GPT. Você entrou aqui, todos vão ter acesso a isso, tá bom? Deise, seria Sim. legal colocar lá para gente, para as meninas, o símbolo do real chat GPT, porque quando você coloca, aparecem vários, né? O Gemini, Botar um né, link, que é né? no próprio... Oi? Botar um link do... Isso, o Gemini, que é no próprio Google, né? O Gemini Ó, no próprio Google. Vocês tomam cuidado, porque, olha só, vai aparecer, a Mônica está falando aí, Já pega o link aí, amor, e manda para mim para eu já encaminhar aqui, o ó. certo. Aí, esse que aparece aqui, ó, vai aparecer um GPT aqui, ó. Tudo aqui não é não. Apareceu um genérico, mas não... Genérico, tá? O genérico. Quando aparecer esse aqui, que é branquinho, ó, tá vendo aqui que é branco? Ele é branco, fundo branco, aqui, ó, OpenAI, tá vendo aqui? OpenAI. Você vai clicar nesse aqui, ó, OpenAI. Você vai clicar nesse e vai entrar nele aqui, ó. Se eu entrar nesse aqui, ele vai... Aí você vai entrar e fazer a inscrição. Aqui eu já estou inscrito já, então quando ele entra, ele vai estar entrando no mesmo que eu estou, tá vendo? Ele está entrando no mesmo que eu estou aqui. E aí ele pede para logar aqui. Então, para você, quando vocês entrarem, vai ter que entrar nesse branquinho, tá? No branquinho que apareceu ali. Mas eu vou mandar o link aqui, a Deise manda para vocês. Show. Tá bom. E Meninas, obrigada. eu uso bem básico mesmo. Eu nem entro nos robôs, não. Eu só vou pesquisando. E já só é vou uma mão na pesquisando. massa. Já, me ajuda muito, muito mesmo. Só vou pesquisando, vou dizendo para ele, digo que não tá bom, que eu não gostei, e ele vai alterando. Vai ficando cada vez uma gêmea, né? Meninas, boa noite. Vou preparar a gravação aqui. Bom descanso para